E um outro assunto importante que a gente vai comentar e sobre o qual eu queria ouvir a sua opinião, Chamorro, são as eleições na Colômbia, né? O conservador opositor Abelardo de la Espriella, ele e o senador progressista Ivan Cepeda disputarão a presidência da Colômbia em um segundo turno, após nenhum dos dois ter conseguido a maioria de votos necessária nas eleições deste domingo, dia 31. De la Espriella, que obteve 43,72% dos votos, seguido por Cepeda, afilhado político do atual presidente do país, o Gustavo Petro, com 40,92%, de acordo, isso aí, com 99% da contagem preliminar informada pela Registradoria Nacional. E aí ambos enfrentarão vão se enfrentar, né, em um segundo turno no dia 21 de junho. E aí, Chamorro, eu queria saber a tua opinião. Grande chance, a gente falou do Paraguai e da Argentina, e grande chance de mais um país da América do Sul pender para a direita, digamos assim. E você há pouco citou vários presidentes que tinham mais progressistas, que aí mudaram. Aí eu te pergunto, essas alternâncias são cíclicas e inevitáveis a cada, talvez, fadiga de material político? Muito boa a sua pergunta. Eu não estou de acordo com aquela teoria do pêndulo, né? Que de tempos em tempos a população vota pela esquerda e depois volta para a direita, depois volta para a esquerda e volta para a direita. Porque, por primeira vez na história da humanidade, praticamente um continente inteiro foi governado pelas esquerdas, que foi a América Latina. Nunca aconteceu isso. A Europa jamais foi governada pela esquerda, sequer a Europa teve um governo de esquerda. Você não tem isso na África, não tem isso na Ásia, na Oceania. Então, nenhum continente teve tantos governos de esquerda como a América Latina teve e tem ainda. Mas o que acontece? Essa fadiga de material, que eu acho que é uma metáfora maravilhosa, que encaixa perfeitamente com aquilo que eu acredito, ela vem da mão também de alguns erros de governos e erros políticos dos próprios partidos de esquerda no nosso continente. Eu poderia citar diversos deles, você sabe, eu já trabalhei e morei em quase todos os países da América Latina, justamente nesses processos de esquerda. Então você pode encontrar diversos problemas que as esquerdas não superaram. Por exemplo, você ter um processo político que, independente de você governar, você continua na rua, você continua na base, você continua fazendo um proselitismo. O que isso gera? Isso gera que as novas gerações, né, essas juventudes que começam a votar pela primeira vez, de alguma maneira também são influenciadas, também são atendidas, digamos, pelos movimentos de esquerda e não dependem apenas das redes sociais. As redes sociais são o segundo problema das esquerdas, porque as esquerdas acreditam que nesse terreno também teriam capacidade de disputar a opinião pública, coisa que não é verdade. As redes sociais são de empresas dos Estados Unidos que todas elas estiveram na posse do Donald Trump. Você lembra, tem uma foto importantíssima, estão todos os donos das famosas Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, donas do Google, da Meta, Facebook, TikTok, Amazon, todas as principais empresas de comunicação através, né, das redes sociais, elas estavam presentes lá. Isso quer dizer o quê? Que o controle das redes sociais continua sendo da direita. Então, se a esquerda não consegue ter esse mesmo acesso ou um apoio político por parte deles, tem que estar na rua, não tem outro jeito. E, além do mais, os governos de esquerda também falharam, o que é natural, falharam na entrega, no cumprimento de promessas, também tiveram muitos problemas de corrupção, tem problemas clássicos políticos entre a decisão da capacidade, as decisões que você deve tomar para permitir uma governança do país também retrocedem aquilo que você tinha prometido em campanha. Então você começa a entrar em contradição, ou seja, há uma série de problemas que as esquerdas não conseguiram resolver. E isso permitiu que crescessem no nosso continente, obviamente, movimentos de extrema direita
como é o caso, por exemplo, do bolsonarismo, do Nayib Bukele, também do Nayib Bukele em El Salvador, Daniel Noboa no Equador, agora chegando de volta à extrema-direita na Colômbia, que sempre governou a Colômbia, né, o Álvaro Uribe foi o presidente que em democracia matou o Estado, né, o seu governo matou mais civis na história do mundo, porque esse governo, ele matou, o Álvaro Uribe matou mais gente do que as ditaduras da América Latina mataram todas juntas. Então, a direita, a extrema-direita, volta na Colômbia justamente também por alguns erros da própria esquerda, né? Não que voltou, mas ela lidera e a possibilidade deles conseguirem ganhar a eleição é muito grande. Então, todos os governos de esquerda se desgastaram também, em que eles não conseguiram superar os seus próprios erros. E aí aparece uma direita antissistema, porque também não é a direita clássica. Há uma crise de representação, inclusive pela própria direita histórica. Olha no Brasil como desapareceu, por exemplo, o PSDB para surgir o bolsonarismo, né? Que era uma coisa que praticamente em 2 anos de estar nas sombras do Congresso virou presidente da República. Então, a gente tem que ter em consideração essas variáveis.